Fala pessoal que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope, beleza? Tranquilo, novo de loja, só o Babalu? Pois é, eu vou começar hoje aqui no Periscope uma nova série. Essa série é voltada especialmente para você que vai fazer concurso para Delta e Alfa, seja Delta civil ou federal, seja Alfa civil ou federal, mas também serve para a galera que já está aí estudando, se preparando para exames de ordem. Que série é essa? Nós vamos começar a partir de hoje a comentar, eu vou destrinchar aqui com vocês uma das mais novas leis penais brasileiras, que é a Lei de Terrorismo. A Lei 13.000, estou olhando para o lado aqui para afilar, tá? Que eu não sei tudo decorado ainda. A Lei 13.260/2016. Por que é que nós vamos fazer esse comentário? Porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitas indagações dos alunos aí nas redes sociais, perguntando qual é a doutrina que eu indico, e não tem, é uma lei nova. A lei foi publicada no dia 16 de março de 2016, semana passada. Então você não tem doutrina ainda. Inclusive, eu estou escrevendo sobre lei de terrorismo. A galera que já tem meus livros lá da editora Armador, nós já subimos a atualização. Eu fiz um capítulo específico sobre lei de terrorismo, sobe gratuitamente para todo mundo que comprou nosso livro na editora Armador. E eu estou escrevendo sobre a lei de terrorismo já para nosso livro de legislação extravagante. Mas efetivamente não existe legislação, doutrina hoje sobre essa legislação, porque ela é uma travadinha que o pessoal estava ligando para mim. É por isso que o nosso objetivo aqui nessa série é destrinchar. Então, como é muito grande, é muita coisa, eu vou fazer por partes. Na parte 1, eu vou começar logo comentando aqui o que diz o artigo 2º da lei, fazendo, na verdade, um preâmbulo histórico. O artigo 1º diz que esta lei regulamenta a Constituição Federal, disciplinando o que é terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Mas o que nos interessa agora é o artigo 2º, que diz: o terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, de atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Bom, vamos lá. O Brasil ele já precisava há priscas eras de uma legislação para reger o conceito e o instituto do terrorismo, o instituto jurídico do terrorismo. Até porque nós estamos nos aproximando de uma Olimpíada, nós vamos receber gente e atletas do mundo todo, e nós sabemos que historicamente as Olimpíadas, elas infelizmente figuram como um atrativo para ataque terrorista. E aí me permita abrir um preâmbulo histórico aqui que eu entendo ser necessário. Algumas pessoas, quando falam em terrorismo, elas pensam em ações agora de 10, 15, 20 anos para cá. Principalmente as novas gerações, quando falam em terrorismo, elas associam muito a ideia do terrorismo ao que está sendo praticado mundo afora, principalmente por causa do Estado Islâmico, achando que é um fenômeno recente. Não é, pessoal. Historicamente, o terrorismo não é um fenômeno recente. Desde que começou o processo de fortalecimento das cidades-estados gregas, você tem registros de terrorismo. O Império Romano viveu sobre os auspícios em muitas regiões. O Império Romano, antes mesmo do cisma do Império Romano do Ocidente e do Oriente, viveu sobre os auspícios de vários grupos que hoje seriam denominados de grupos terroristas. Na época não existia esse termo, não existia esse conceito, mas o viés de atuação era o mesmo. Se nós formos nos ater apenas ao século XX, nós temos atentados terroristas, ataques terroristas que foram em larga escala, em larga medida, importantíssimos para designar momentos de transição da história da humanidade. Exemplo, nós tivemos a morte, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, lá na cidade de Sarajevo, na época capital da Bósnia e Herzegovina. Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, e quando ele foi morto por um terrorista
terrorista chamado Gravilo Príncipe. Essa morte do Francisco Fernando foi utilizado como pretexto, foi utilizado como desculpa pelas potências europeias para dar início à Primeira Guerra Mundial. É tanto que a declaração que iniciou a Primeira Guerra Mundial foi uma declaração de guerra entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. E o pretexto foi que a Rússia apoiava o grupo terrorista do qual Gravilo Príncipe fazia parte e o Império Austro-Húngaro exigia a retratação. E começou a Primeira Guerra Mundial pelos Balcãs. Se você for puxar um pouco mais recentemente, você tem inúmeros grupos que hoje seriam denominados de terroristas que atuaram no mundo todo nos anos 60 e 70. A Alemanha dos anos 60 e 70 viveu sob os ataques de um grupo chamado Baden-Meinhof, que lutava, era um grupo de vertente marxista, que lutava dentro da Alemanha Ocidental pela implementação de um governo aos auspícios marxistas, semelhante ao que você tinha na Alemanha Oriental. Se bem que a Alemanha Oriental nunca foi marxista, mas eles assim defendiam. Se você viesse para a América Latina, você tinha o grupo Tupac Amaru, você tinha o Sendero Luminoso, você tinha uma série de grupos que tem essa atuação. Só que, notadamente, o terrorismo internacional ele ficou muito associado à chamada causa árabe, o que já é um erro histórico gritante. As pessoas têm uma mania de confundir árabe, islâmico, persa, eles botam tudo dentro de um bolo só, o que não é verdade. Você pode ser seguidor do islamismo e não ser de origem árabe. Você pode ser árabe e não ser seguidor do islamismo. Pessoal, todo islâmico é árabe. Não, eu vou lhe dar um exemplo de um cara que era islâmico e que nunca foi árabe. Muhammad Ali. Já ouviram falar em Muhammad Ali? Já. Cassius Clay, um dos maiores boxeadores da história, se converteu ao islamismo. Ser árabe é vir de uma determinada região geográfica. Ser islâmico é proferir a religião do Islã. Então as pessoas acabaram associando muito essa ideia do terrorismo aos islâmicos, aqueles que eles generalizavam e chamavam genericamente de árabes, principalmente por causa de ataques que aconteceram dos anos 70 para cá. Vou lhe dar um exemplo. Na Olimpíada de Munique, nós tivemos um ataque terrorista de grupos ligados à OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que acabou resultando na morte de atletas israelenses numa desastrada operação de resgate lá das forças de segurança da Alemanha Ocidental. Nós tivemos a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã, na época que o Ayatollah Khomeini estava chegando ao poder no Irã. Nós tivemos ataques terroristas que foram orquestrados contra aeronaves nos anos 80. Tem o famoso ataque de Lockerbie na Escócia, onde se detonou uma bomba dentro do avião, matando todos os passageiros, até culminar com o famoso 11 de setembro e mais recentemente culminar com os atentados de Paris, os atentados do Bataclan, os atentados próximos ao Stade de France e agora essa semana, infelizmente, em Bruxelas, na Bélgica, que já resultaram na morte de mais 40 pessoas. Então, essa ideia do terrorismo, embora não seja algo novo, não seja algo recente, vem se incorporando demais nos últimos tempos, muito associado àquilo que se julga ser a luta dos islâmicos, que eu particularmente não acredito. Eu acho que o islamismo é uma religião que prega a paz. Quem usa o terror em nome do Islã está desvirtuando completamente as ideias do islamismo e principalmente a atuação do Estado Islâmico ou do ISIS, como muitas pessoas chamam. E o Brasil, ele é um país de fronteiras abertas, a verdade é essa. O cabo só não entra no Brasil se ele não tiver com vontade. Porque se ele tiver com vontade, ele dá um jeito de entrar facilmente no nosso território. E o Brasil ele sempre se julgou imune a questões de terrorismo. Só que com a proximidade dos Jogos Olímpicos, fazia-se proeminente a publicação de uma lei. Então, a ideia central da Lei 13.260 é maravilhosa, é fantástica, é perfeita. Ela vem para suprir uma lacuna legislativa, o mundo todo enfrenta problema de terrorismo e o Brasil se achava imune. O problema é que na hora que fizeram a lei, fizeram uma coxa de retalhos. Com todo o respeito ao nosso legislador originário, pense numa lei, em minha opinião, cheia de lacunas. Porque, por exemplo, esse artigo 2º diz que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos praticados nesse artigo. Primeiro, ele não estabelece efetivamente o que seria um terrorista. Ele diz que é o terrorismo que age por razões de xenofobia. O que é xenofobia? É a aversão a tudo que é estrangeiro. Você, quando pega o conceito de xenofobia, você está se referindo àquilo que você tem aversão por ser estrangeiro. Então, em tese,
uma pessoa que tenha aversão e que combata a presença estrangeira, influência estrangeira, cultura estrangeira, está agindo como terrorista, está sendo xenófobo. A lei está falando. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz ou incolumidade pública. Além disso, nada. Isso é um tipo penal em aberto. Na verdade, a lei tentou ser genérica demais na definição do que seria terrorismo e não disse nada. O Brasil tem uma série de tratados, o Brasil é signatário, inclusive, de uma série de tratados internacionais que define o que é terrorismo, que diz o que é terrorismo, mas o Brasil não usou esses tratados internacionais para trazer o conceito de terrorismo. Ele disse, olha, se você estiver atuando por aversão a estrangeiro, por discriminação ou preconceito de raça ou cor, em uma situação que sua finalidade seja produzir o terror social generalizado, isso é terrorismo. Terrorismo é produzir o terror. Pelo amor de Deus, como é que você vai tipificar isso? É óbvio, é lógico, é evidente que o objetivo do terrorismo é produzir o terror. Mas o que seria o terrorismo? Quando é que um ato pode ser considerado como terrorismo, por xenofobia, por exemplo, e quando é que um ato não pode ser considerado terrorismo por xenofobia? A lei não explica. A lei não define especificamente o que é terrorismo. Então, conceitualmente falando, eu lhe diria que esse artigo 2º da Lei 13.260 é um tipo penal em aberto. Tipo penal em aberto porque ele dá um norte, ele dá um direcionamento, mas o reconhecimento efetivo do que é terrorismo não dá para ser feito. Até das condutas carreadas ao terrorismo pode ser, mas o conceito efetivo do que é terrorismo não dá para ser feito com base nessa lei. Eu particularmente até entendo que a lei teve uma boa vontade de tentar proteger toda e qualquer forma, tentar proteger, combatendo toda e qualquer forma de aversão a estrangeiros, a preconceitos de raça, cor, religião ou etnia, beleza, o objetivo é bom, mas a forma que foi feito não foi indicado, não foi interessante. Por quê? Se você tem uma dificuldade, uma lacuna normativa de caracterizar o que é terrorismo, consequentemente, os atos de terrorismo que constituem crime também terão dificuldade de ser caracterizados. E o que o legislador fez foi, no final das contas, ele vai jogar para o julgador. Ele vai botar na mão do juiz decidir se aquela situação se enquadra ou não como terrorismo. Fora que você tem uma série de exclusões à caracterização do terrorismo, que ao longo da série nós vamos ver que vai de encontro a esse artigo 2º. O conceito de terrorismo ele já é um conceito amplo e impreciso no artigo 2º da lei. Quando nós chegarmos nas exclusões do que é terrorismo, aí é que esse artigo 2º vai ficar difícil de ser aplicado. Mas essa é a ideia inicial. Só que, claro, tem muita coisa para a gente estudar sobre essa lei, então a série está começando apenas agora. Eu devo fazer umas 6 a 8 transmissões de Periscope para a gente exaurir essa lei. Foi só o primeiro toque. Fica ligado aqui sempre no Periscope que eu vou dar continuidade a essa série nos próximos dias, até a gente exaurir a lei de terrorismo. E se vocês gostarem, a gente pode pensar em fazer isso com outras legislações extravagantes. Beleza, crianças? Um cheiro para quem for de chá. Deixa eu ver quem está aqui nos acompanhando antes de me despedir. Não sei se minha internet está ajudando muito. Tem alguém acompanhando ao vivo aí? Juazeiro do Norte, Ceará, Uberaba, PLGG e Santos. Imagina o debate. Eu vou chamar meu patrão Rogério Santos aí, meu amigo Rogério Santos. Qualquer dia desse eu vou chamar ele aqui para fazer um debate gostoso. Ele é um intelectual que eu adoro, que eu sou fã, para a gente fazer aqui no Periscope. Vou ligar para ele. Tá aí feito o convite para o público, meu patrão Rogério Santos, a gente fazer aqui uma brincadeira legal com vocês. Goiânia, Rio